qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La la la, la la la, la la la, la la la. Boa noite, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Essa canção fala a respeito do servo sofredor e nós veremos alguns aspectos nessa noite desse ser, dessa pessoa chamada Jesus Cristo. A cruz é algo que é fundamental na nossa vida. Semana passada nós ouvimos do pastor a respeito de fundamentos da fé, e um dos fundamentos da nossa fé é isso, a cruz. E eu quero fazer essa pergunta para você: por que nós temos a cruz como símbolo? Qual é o motivo que nós temos um símbolo que traz um aspecto de tortura, de sofrimento, de dor? Por que nós temos esse símbolo como símbolo da nossa fé, como símbolo que representa quem nós somos para o mundo? Por que nós temos esse símbolo, a cruz mostrando aqui do lado? Por que nós temos esse meio, esse símbolo, para que nós tenhamos um entendimento de quem nós somos
e por que nós estamos vivendo. Abre sua Bíblia em Isaías 53, depois nós vamos ler também João 19, mas nesse momento primeiro, Isaías 53. Vamos aí no versículo 13 do capítulo 52, eu vou ler a partir daí, e aí o 53 todo, beleza? Versículo 13 do capítulo 52, e aí o 53 todo. Amém? Todos se encontrarem? Amém? Certinho? Veja o meu servo, agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano, de igual modo ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhe foi dito verão, o que não ouviram compreenderão. Quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão. Do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar? Senhor, nós queremos mais uma vez, Pai, entrar na Tua presença, Deus, em oração, pedindo, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar agindo no meio de nós, de forma especial, de forma que toque na nossa vida, que possamos, Deus, ser moldados por essa palavra, moldados pela cruz de Cristo, e que possamos, Senhor, ser pessoas melhores e mais parecidas contigo, Pai. Deus, nos ajuda nessa noite, nos ajuda a compreender a Tua palavra, a compreender o Teu querer para a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Abre aí João, capítulo 19. João 19,
Nós já vimos um aspecto aqui de Jesus. Isaías 53 trata do servo sofredor, aquele que foi desprezado pelos homens, foi esmagado, foi humilhado. E agora nós vamos ler lá um relato de João. João, capítulo 19. Versículos 17 a 22. O relato da crucificação. Amém? Todos encontraram? João, capítulo 19, 17 e 22. Levando sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe: aí está seu filho, e ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante o discípulo recebeu em sua família. Então temos aí o relato da crucificação de Jesus. E aí nós temos o nosso título: a cruz, da tortura à esperança. Esse símbolo que representa tortura, dor e esperança para nós também, não é? Então, com certeza você já viu, seja no alto de uma capela, seja no cemitério, seja pendurada num colar, seja pendurada numa pulseira, seja o lugar que for, você viu uma cruz. Todos nós já vimos uma cruz. Nós sabemos o que uma cruz significa. Veja aí que temos 2 símbolos de outras 2 religiões: o judaísmo com a estrela de Davi e o islamismo com a lua crescente. Vejamos que são símbolos bem mais alegres, né? Não é um símbolo que representa tortura, não é um símbolo que representa dor, não é um símbolo que representa algo ruim. É um símbolo, uma estrela, é uma lua, é algo que representa talvez coisas boas, não sei direito o que representa para cada religião, mas o nosso símbolo não representa coisa boa. O nosso símbolo representa morte, o nosso símbolo representa dor. E esse é o símbolo que nós somos representados como cristãos, a cruz. Vejamos, mas por que o instrumento de tortura e execução? Porque ela é o símbolo da nossa fé. Não é necessário ir longe da cruz para responder. Uma travessa horizontal e outra vertical. A horizontal que se estende com o amor de Deus e a vertical que se eleva com a santidade de Deus, representando assim a largura do seu amor e a altura da sua santidade. A cruz é o lugar onde Deus nos perdoou sem baixar o seu perdão, o seu padrão. Como ele faria isso? A cruz é o lugar onde Deus nos perdoou sem baixar o seu padrão. Como ele faria isso? Abre aí 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Você vai abrir bastante texto hoje. 2 Coríntios 5, 21. Como
Deus poderia mostrar o seu amor sem baixar o nível da sua santidade. Como Deus poderia mostrar o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos tem por precioso, sem que a sua justiça fosse ferida, sem que para que a justiça dele fosse cumprida. Como Ele poderia fazer isso? Capítulo 5, versículo 21 de 2 Coríntios. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vejamos que a cruz de Cristo representa a justiça de Deus. Ela representa sim o amor, ela representa sim o quanto nós somos preciosos para Deus, mas ela representa a justiça de Deus. Ela representa a ira, o amargor da ira de Deus sobre um homem que era Deus, sobre um homem que não tinha culpa, sobre um homem que não tinha nenhum mal em si, sobre um homem que não cometeu mal algum. E Deus joga toda a sua ira sobre esse homem, para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você hoje tivéssemos a oportunidade de estar na sua presença. Vejam o quanto isso é grandioso. O poder do amor de Deus é o mesmo poder da justiça de Deus. A cruz da tortura. Vamos começar com a cruz da tortura. Veja aí, tem um desenho bem bacana. Se você quiser, siga esse. Tem no Facebook, Brother, Bíblia e Arte. Tem muitas artes bem legais, você pode ver lá. A morte mais dolorosa, cruel e bárbara que existia na época, e eu acho que continua sendo, é a morte de cruz. São algumas curiosidades que nós vamos ver aqui a respeito da cruz em si. A cruz, ela tem uma origem certa, mas sabe-se que os sírios e os fenícios já usavam antes de muitos outros meios de tortura. Por que se fazia tortura com as pessoas? Porque eles queriam mostrar o poder. Se você mostra alguém sendo torturado, você mostra o poder. Roma queria mostrar poder com isso. Eles mostravam o quanto eles eram poderosos, onde eles estavam, e eles crucificavam pessoas. Aqueles que iam contra o seu império, eles colocavam numa cruz e colocavam num lugar bem alto, para que as pessoas que passassem vissem que a pessoa estava sendo torturada, e ali havia poder. Ali havia pessoas que estavam sob um jugo. Então, a cruz é um meio de mostrar o poder que aquele império tinha. Condenado antes da cruz, era castigado com flagelo ou chicote de línguas de couro, com pequenos pedaços de metal ou de ossos. Então, se você já assistiu a Paixão de Cristo, com certeza você viu a tortura que é antes da cruz. Existe um flagelo, existem chibatadas na pessoa, e a pessoa sofre. A pessoa tem que sofrer muito na mão daquele torturador, para que eles consigam mostrar o quanto eles são poderosos. É uma morte lenta e agonizante. Não é incomum pessoas ficarem vivas durante alguns dias na cruz. Havia pessoas que ficavam pelo menos uma semana lá em cima da cruz crucificadas. E elas ficavam vivas até que elas morressem. Então, porque eles colocavam, nós vamos ver mais para frente, que eles colocavam uma tábua nos pés para que elas conseguissem se apoiar e assim elas conseguissem respirar. A cruz é um instrumento de morte por asfixia. A pessoa vai perdendo o ar, ela não consegue respirar. Então ela fica naquela posição de quem não consegue respirar. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Lucas 9, 22. Essa é a mensagem que nós devemos ter. Jesus tinha que padecer muitas coisas, passar por essa ira de Deus na cruz, para que hoje nós tivéssemos vida. A crucificação era feita fora da cidade. Ocasionalmente, como ato de misericórdia, as pernas eram quebradas para acelerar a morte do réu, assim não conseguiam se mexer para buscar respirar melhor. Os corpos dos culpados eram frequentemente deixados para servir de comida para as aves e animais carnívoros. Após a morte de Cristo, os primeiros cristãos, eles continuaram sofrendo desse mal da crucificação.
E o imperador Nero, o imperador Diocleciano, se não me engano, eles eram imperadores bem maus também. E o imperador, principalmente o Nero, ele crucificou vários cristãos, colocou na cidade de Roma e colocou fogo nas pessoas para que elas iluminassem a noite de Roma. Então era um instrumento, um meio de tortura, de dor, de sofrimento. Então nós vemos que é algo que é terrível. A cruz é terrível. A cruz é algo que nós devemos ficar espantados com ela. É algo terrível. Segundo, a cruz da tortura. A cruz, no grego, é stauros. Refere-se literalmente a uma estaca ou pau pontiagudo fincado verticalmente. A cruz consistia em elevar o condenado sobre um poste, alguma forma de armação, um estrado ou uma árvore natural. Ela está intimamente ligada com Jesus e nós, seus discípulos. E há outros 3 tipos de cruzes: a cruz descusata, que é uma cruz Santo André. Provavelmente o discípulo André morreu nessa cruz em X, então ele estendia as 2 mãos abertas, os pés abertos, e a pessoa morria dessa forma. A cruz em T, somente, sem o final, como nós é tradicionalmente vista, né? E a cruz de Jesus. Tem ainda Pedro, que provavelmente foi morto, também crucificado, mas como ele não queria morrer como Jesus, ele falou: não posso ser digno de morrer como meu Senhor Jesus, por isso me crucifiquem, mas me crucifiquem de cabeça para baixo. E Pedro morreu provavelmente de cabeça para baixo, crucificado. Então há formas que os discípulos também foram mortos, são formas muito interessantes de nós vermos e vermos o quanto é o nível do testemunho desses homens, o nível da fé desses homens, e a níveis extremos. Mais provável, estauros, cruz, patíbulo, cabeça. Essas informações são fortalecidas pelas referências dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos todos esses textos aí para nós vermos que Jesus foi crucificado em uma cruz como nós tradicionalmente conhecemos. A cruz é uma pequena tábua, pode ter sido fornecida como tipo de assento. A cruz ela era colocada numa pequena tábua nos pés para que ela tivesse um assento para a pessoa se suportar e para que ele pudesse respirar e ter um prolongamento da vida, né? Então as pessoas poderiam ter esses momentos. Provavelmente Jesus tinha essa tábua nos pés para que ele pudesse respirar e ele pudesse falar. São esses momentos que Jesus fala, ele respira e aí começa a falar. De forma contrária à opinião popular, as cruzes não eram altas, os pés ficavam poucos centímetros acima do chão e o letreiro que descrevia a acusação era fixado acima da cabeça da cruz. E esse letreiro aqui que nós vemos em João, que Jesus, o Rei dos Judeus, é um letreiro muito interessante, porque tem as 3 línguas da época. Então, todas as pessoas que passaram ali, elas viram Jesus, o Rei dos Judeus, estava sendo crucificado naquele momento. Todas as pessoas viram Cristo sendo crucificado. Jesus disse: se alguém quer ser o meu discípulo, tome sua cruz e siga-me. Pensem em vocês, coloquem-se no lugar daqueles homens vivendo naquela época, naquela região, onde viam cruzes sendo colocadas nos lugares mais altos para eles verem as pessoas sendo torturadas. Jesus falando isso: se você quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz e me siga. O quanto isso é escândalo, como nós vemos Paulo falando lá em Coríntios, escândalo para o judeu, loucura para o gentio, é a cruz. Por quê? Porque a cruz é um instrumento de tortura, a cruz é um instrumento de morte. E aí nós vemos o quanto é radical o que Jesus está falando aqui. Se alguém quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Quanto isso deve nos tocar, quanto isso deve fazer parte da nossa vida cristã.
A crucificação torna-se uma parte da identificação entre Cristo e o cristão, que é crucificado com Cristo. Vamos abrir aí Gálatas 2. Gálatas 2:20. Paulo falando aos Gálatas. Gálatas 2:20. Amém? Vamos voltar. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quanto isso é incrível que Paulo está escrevendo a um povo que não compreendia uma coisa dessa. É uma loucura. É uma loucura. A cruz de Cristo é uma loucura. E Paulo fala: estou crucificado com Cristo. Estou com Ele crucificado. Agora não sou mais eu que vivo. Cristo vive em mim. Agora eu vivo a minha vida em Cristo. Eu vivo com Ele, eu ando com Ele, eu respiro com Ele, eu caminho com Ele, eu tenho minhas relações pessoais, minhas relações familiares, eu tenho minhas relações no meu trabalho, eu tenho minhas relações na faculdade, onde é que for, eu tenho minhas relações com Cristo. Em Cristo eu estou. É uma loucura ver o quanto a cruz significa para essas pessoas, o quanto ela deve significar para nós. Mas a cruz, ela não é só um símbolo e uma amostra de dor e sofrimento de um ser que não merecia ter a cruz, mas ela é um instrumento de esperança para nós. Se ela representa toda essa dor, todo esse sofrimento, esse símbolo de morte, ela deve ser um símbolo de esperança para nós. Porque é nela, quando nós cantamos aqui várias músicas hoje que falam a respeito da cruz. Te agradeço por me libertar e salvar, te agradeço por ter morrido na cruz. Nós cantamos isso, nós cantamos sobre a cruz, nós vivemos esse meio da cruz, nós falamos sobre a cruz. E a cruz tem todos esses significados de morte, de dor, mas ela tem um significado de esperança. Jesus, ao mesmo tempo que é vítima sacrificial, é também a vítima providencial. Ele é tanto a manifestação do amor de Deus por nós, como a manifestação da sua justiça. Deus precisava que alguém fosse para a cruz. Deus precisava que alguém morresse, alguém que não tivesse culpa alguma, para que Ele colocasse a sua justiça na terra. E quem faz isso é Cristo. O próprio Deus se manifesta no mundo, vem para a terra e vai para a cruz, para que toda a justiça de Deus fosse jogada sobre Ele, e nós não precisássemos passar por essa justiça, mas nos identificarmos com Cristo na sua justiça. Isaías 53:7 nós já lemos. 1 Pedro 1,19, abre aí, 1 Pedro 1,19, que dão as bases para isso que eu estou escrevendo aqui. 1 Pedro 1,19 vai dizer assim, mais ou menos: Pedro 1,19, 19 ao 21, né? Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês,
Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora a cruz, ela não representa mais esse símbolo de morte, de dor, de sacrifício, de extremo, mas ela representa a esperança, ela representa o amor de Deus sobre nós, ela representa a justiça em nós, feita através de Cristo. Ela representa isso para nós agora. Em Deus nós temos essa fé, essa esperança que estaremos com Ele no dia dele. Romanos 3:21 vai falar a respeito da justiça. Ela representa o amor, ela representa a esperança e ela representa a justiça. O Romanos 3 vai falar a respeito disso. Abre aí, Romanos 3, versículo 21 até o 26. Romanos 3, 21 até o 26. Amém? Todos encontraram? Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, por todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo, o justificador daquele que tem fé em Jesus. Vejam o que Paulo está escrevendo a respeito dessa justiça de Deus sobre Jesus. Ele está aqui querendo explicar aos gentios romanos, aqueles que se converteram depois do judaísmo, aqueles que se converteram e estavam achando isso um escândalo, esse negócio da cruz, o instrumento de tortura, eles tinham essa compreensão, o instrumento de morte. Como assim? O que é isso? Jesus, o que Deus fez? E aí Paulo está falando, Deus fez justiça. Deus fez justiça em Jesus, para que hoje vocês tenham uma esperança, para que hoje vocês possam estar em Jesus. Deus fez justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente Ele demonstra vida, para que nós vivamos em novidade de vida todos os dias. Em Jesus crucificado temos paz com Deus. Vai aí, vire uma página, se na sua Bíblia é uma página, Romanos 5, 1 e 2. Por que a cruz nos traz esperança? Porque ela nos identifica com a justiça de Jesus, ela demonstra o amor de Deus, ela é um instrumento que nos traz paz com Deus. Nós não tínhamos paz com Deus antes da cruz, não havia como ter paz com Deus sem cruz. Versículos 1 e 2: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora nós temos esperança na glória de Deus. Nós temos esperança que estaremos
na glória de Deus, porque Cristo veio e se fez pecado na cruz. Nela, nós nos reconciliamos. 2 Coríntios, volte aí para 2 Coríntios 5, 18. 2 Coríntios 5, 18 a 21. 2 Coríntios 5, 18 a 21. Aqui nós temos Paulo falando a respeito dessa nova criatura em Cristo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Por meio da cruz, a reconciliação. Não havia como nós sermos reconciliados com Deus, mas na cruz nós temos a reconciliação. Veja que Deus é quem está fazendo isso na cruz. Ele está fazendo com que nós nos identifiquemos com Cristo e assim nós nos tornemos justos diante de Deus. Não é pelas nossas forças, não é por quem nós somos, não é porque nós temos uma oração melhor, não é porque nós vivemos melhor, ou porque nós fazemos mais coisas boas, mas é porque nós cremos em Cristo. E é isso. Nós não precisamos fazer mais nada. Nós precisamos crer em Cristo, na cruz desse Cristo. Nela nós nos identificamos. E aqui vem uma pergunta. Nessa cruz nós temos identificação. Nós podemos olhar para a cruz e falar: eu vou para a cruz. Eu deixo, e eu coloquei essa imagem do o eu crucificado. Hoje nós não precisamos mais sermos crucificados na carne, porque Cristo foi crucificado na carne. Mas o seu eu precisa ser crucificado. A sua vontade precisa ser crucificada. Os padrões que você estabelece precisam ser crucificados. Aquilo que você coloca como o melhor precisa ser crucificado. Você precisa ser crucificado. Não em carne, mas no coração. Gálatas 2, abra aí. Gálatas 2, 19 a 21 nós já lemos, vamos ler lá os 6, Gálatas 6. 6,14. Gálatas 6,14. Paulo novamente falando a respeito da cruz de Cristo. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Veja que Paulo, ele não coloca outra coisa a não ser se gloriar na cruz de Cristo. Ele não se gloria porque ele era Paulo, uma das pessoas mais
capacitadas e inteligentes que passaram pela terra. Ele é considerado um dos homens mais fabulosos e extraordinários que passaram pela terra. E isso não é algo dos cristãos, é algo do meio secular. É considerado um dos maiores pensantes do mundo. Paulo, o apóstolo. E ele vem dizer que não há outra coisa que eu devo me gloriar, senão que Cristo foi crucificado. E eu estou em Cristo crucificado. Porque nele eu tenho vida. Porque nele eu posso ter novidade de vida. Que nele eu posso viver. Antes não havia vida. Antes não havia como eu viver. Mas hoje há vida, há esperança. Hoje eu posso dizer que eu tenho esperança de quando a minha vida aqui acabar. Por isso ele se gloria na cruz. E por último, nós vamos ler Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 25. Palavras do Senhor Jesus que falam a respeito disso. Qual é a sua identificação com a cruz? Aonde você se coloca na cruz? Tudo que você já estudou, tudo que você já ganhou de prêmios, ou quem você é, está na cruz. Quando você olha para a sua vida, você pode olhar para trás e falar assim: estou na cruz. Todas essas coisas estão na cruz. Todos os meus sonhos realizados, todos os meus desejos cumpridos, tudo aquilo que eu conquistei no Senhor, eu posso olhar para trás e falar: todos estão na cruz, porque nada é maior do que a cruz de Cristo. Vamos ler Lucas 9, 23 a 25. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória, a glória do Pai e dos santos anjos. Se alguém quiser me seguir, negue-se, põe o seu eu. Põe essa imagem aqui. Põe o seu eu na cruz. Ponha as suas vontades na cruz. Ponha aquilo que você recebeu do Senhor, os seus sonhos, os seus projetos cumpridos, as suas vontades cumpridas. Ponha todas essas coisas na cruz. Vá para a cruz. Hoje, vá para a cruz diariamente. Jesus fala aqui: negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. Todos os dias. Não é hoje que você vai negar todos os seus desejos e aí agora você não precisa mais fazer isso. Amanhã você vai ter que fazer de novo. Amanhã, depois de amanhã, você vai ter que descobrir outra coisa que você vai ter que fazer. Passe pela cruz hoje. Olhe para a cruz hoje. Olhe para a cruz amanhã e depois de amanhã. Conclusão: a cruz foi um marco da história e foi nela que Deus, em seu plano eterno, escolheu mostrar a dimensão do seu amor e da sua justiça. Hoje não precisamos ser crucificados para alcançarmos salvação, mas precisamos nos identificar com a cruz de Cristo e crucificar o nosso eu, nossas vontades e viver a realidade da vida que Cristo oferece na cruz. Ela é o nosso alicerce e é nela que devemos nos voltar todos os dias. Eu peço para que você ouça essa canção comigo e aí eu vou estar orando e encerrando esse culto, amém? Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparaste para mim, Senhor. Quero agradar
coração. Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar, passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Foi naquela cruz que Ele derramou o sangue pela minha vida e pela tua, meu querido. Se derrame aos pés de Jesus. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração, Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Por tanto me amar, vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz e erguer um altar onde oferta sou eu, crucifico meu. Te agradeço, ó Jesus. Fui comprado na cruz, gerado na cruz, redimido na cruz, restaurado na Fui comprado na cruz, restaurado na cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz, me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Tanto me amar, vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz, erguer um altar onde oferta sou eu, crucifico meu eu. Te agradeço, ó Jesus. Pela cruz. Possamos nos identificar com a cruz e passar por ela todos os dias, colocarmos o nosso eu, as nossas vontades, aquilo que nós mais desejamos na cruz de Cristo e viver a realidade da vida que Cristo nos oferece através da sua cruz. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Feche seus olhos, vamos colocar nossa vida diante do Senhor.
Senhor, te louvamos, Pai, por essa noite, te louvamos, Pai, pela tua palavra. Queremos, Deus, colocar aqui, Deus, na tua presença, Pai, os nossos sonhos, os nossos objetivos, o nosso eu. Deus, molda, Pai, o caráter de Cristo em nós, que possamos, Senhor, nos identificar com a cruz de Cristo, e que possamos a cada dia andar nessa novidade de vida que o Senhor nos oferece nela. Deus, nos abençoe, que nessa semana o Senhor venha estar nos abençoando, nos conduzindo e nos dando a sua graça, para que possamos, Pai, estar mais firmes com o Senhor, colocando, Deus, a cada dia os nossos projetos, os nossos sonhos no Senhor, que possamos ter a realidade de Cristo todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe essa semana, Deus abençoe essa semana que vamos ter. Amém? Amém.